O uso de implantes se tornou bastante popular entre as pessoas que buscam o sorriso perfeito. Ao longo dos últimos anos, importantes avanços na odontologia garantiram ainda mais qualidade nesse tipo de procedimento. No programa de hoje, vamos conhecer um projeto de pesquisa aqui da universidade que analisa as mudanças nas terapias de implante nos últimos 10 anos em Passo Fundo. E já que o assunto é odontologia, a gente vai te apresentar alguns dados sobre o cenário da saúde bucal no país. Fique com a gente, o Universidade Aberta está só começando. O projeto de pesquisa que vamos conhecer hoje analisa as mudanças da terapia de implante, como a escolha de materiais, os protocolos de atendimento que vem sendo seguido nas clínicas. O estudo é feito em centros odontológicos do município. Esse é o projeto Guarda-Chuva, mudança do perfil da terapia de implante nos últimos 10 anos do curso de odontologia da Universidade de Passo Fundo. Está comigo aqui no estúdio a professora doutora, coordenadora do projeto, Maria Salete Sandini Liden. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo NextJor em parceria com o PFTV. O mundo está em constante evolução. Uma das áreas que mais avança é a saúde. Pesquisadores foram pioneiros em diversos aspectos, como a invenção da penicilina, o estudo de células-tronco e a erradicação de doenças em diversas partes do globo. A odontologia não ficou de fora. Nas últimas décadas foram registradas importantes inovações tecnológicas, como também nos tratamentos tanto de doenças como no cuidado com a estética. São avanços acompanhados por sucessivas gerações de profissionais e que, em alguns casos, fazem parte da mesma família. Maria e a neta Ana dividem um amor pela mesma profissão, a odontologia. Maria, que se formou em 1980, viu muita coisa mudar em seus 38 anos de profissão. Era tudo mais rústico, né? O material também, né, era bem, por exemplo, para fazer uma moldagem, para fazer uma prótese, era com Godiva, que a gente aquecia na água, né? Colocava aquilo na boca do paciente, às vezes tinha que repetir 3, 4 vezes, queimava a boca do paciente, ele saía dali todo queimado, mas era o que a gente tinha na época, né? Trabalhar era bem mais difícil, não se usava luva, não se usava máscara. Eu fui usar máscara muito tempo depois, quando começou a gente, né, exigir pela própria saúde, né? Eu estava no pronto-socorro. Chegou uma menina que queria ser, não, esse dente é tratável, não é o caso de fazer extração. Ela saiu, dali a pouco veio o patrão dela brigar comigo, como é que eu não extraí o dente, né? Ana se formou em 2015, 35 anos depois de sua avó. Um período marcado por muitas mudanças na profissão. Pelo que a gente escuta falar de como era antigamente, como é agora, parece outra realidade, assim, né? Tem muita tecnologia nova, tem muita evolução também, assim como no mundo inteiro, né? Se aplicou na odontologia também. Hoje em dia, a gente tendo a informação que tem agora e acostumado a trabalhar assim, é praticamente impossível pensar em trabalhar, né, sem toda essa tecnologia, sem todos esses avanços, né? Então, são muitas coisas que auxiliam tanto no diagnóstico de doenças, no tratamento, que vão auxiliar na saúde bucal, né? Que vão fazer com que a gente trabalhe melhor e ofereça um trabalho melhor para o paciente também, um cuidado melhor. É isso aí, Ana. Com tanta facilidade e praticidade como temos agora, para que pensar em voltar no tempo? Vamos continuar caminhando na mesma direção da ciência, para frente, com os olhos nos avanços tecnológicos que melhoram a minha vida, a sua e a de todo mundo. Tudo bom, Maria Salete? Tudo bem. Bem-vinda, professora. Obrigada. Professora, quando a gente fala em implante,
e sorriso perfeito, a primeira questão que vem na nossa cabeça, às vezes, é a questão estética, né? Ninguém quer dar um sorriso e ter uma boca banguela. Mas a ausência de um dente não é só uma questão estética, né? O que pode acontecer se eu não faço o implante, se eu não reponho o dente que eu perco? O sistema estomatognático, né, que é os maxilares, os dentes, bochechas, língua, lábio, eles formam um conjunto, né, e que faz parte do corpo humano. Então, quando uma dessas partes falha ou perdemos, nós temos consequências, como tudo sempre na vida. Então, se eu perco um dente e não reponho, ou seja, com uma prótese provisória, inicialmente, depois até com uma prótese fixa definitiva ou um tratamento mais avançado com um implante, né, que hoje está bem difundido, nós temos consequências muitas vezes até graves na cavidade bucal, mas não só na cavidade bucal, em todo o nosso sistema corporal. O que pode haver? Eu posso ter problemas de ATM, eu posso ter ruídos, eu posso ter dificuldade de mastigação, é lógico, né? Eu posso ter dificuldades até na fonação, né? E no convívio, e na estética, como tu falou. E consequentemente também, se eu não mastigo bem os alimentos, eu posso ter problemas mais gástricos, etc. Então, realmente, o implante, a gente brinca, mas é a realidade, veio para ficar. E para nós, cirurgiões dentistas e principalmente implantodontistas, hoje ele é assim um sonho que se tornou realidade, né? O Brånemark, que era um médico lá na cidadezinha de Gotemburgo, quando ele estava estudando a microcirculação, vamos dizer assim, nos coelhinhos, ele descobriu que o titânio era biocompatível. Com a nossa boca, com o nosso organismo. Com o osso, né? Com o osso. Ele introduziu uma câmarazinha na tíbia do coelhinho e estudou no microscópio a circulação sanguínea. O implante seria o fato de tu encontrar um outro material que não é o próprio osso da pessoa para reconstruir aquilo que se perdeu. É isso? Que não é o dente, né? É o dente que tu perdeu e tu tem que colocar alguma coisa ali naquele espaço, que a gente chama espaço edêntulo, para substituir a forma e a função. Né? Então, os danos, eu não diria que seriam só estética, é função. Né? Em primeiro lugar, é função. E pode mudar, inclusive, o lugar dos teus dentes, né? A ausência de um dente. Pode mudar, pode. Se eu perco um dente inferior e não reponho, o superior pode começar a migrar, ou seja, pode começar a descer. Querer suprir a função. Função, porque nós temos uma erupção passiva continuamente, dia a dia. Que se ele não tem um antagonista, se um dente... Por que a maxila encaixa direitinho na mandíbula? Porque as forças se opõem, né? Os dentes de cima e os dentes de baixo. Então, as forças se opõem e dão um equilíbrio a esse sistema estomatognático. Então, realmente, o implante, ele tem a função de substituir um elemento perdido, sem que é o dente, através do titânio, que é biocompatível. E qual é a diferença do implante e da prótese? Porque o implante, né, pra gente, olhando, parece ser a mesma coisa, mas não é. Qual é a diferença? O paciente, normalmente, quando ele chega no consultório, ele vem nos dizendo assim: eu quero fazer um implante. Na realidade, o que ele quer é colocar uma coroa perdida. Então, para nós, para os cirurgiões, para os implantodontistas, o que existe? Existe, vamos dizer assim, duas situações. O parafuso de titânio, que é o implante, que é a parte cirúrgica, e a reabilitação, a posterior, ou no caso da carga imediata, a colocação da prótese, que é o que aparece para o paciente. Ele vem procurando
a coroa, mas na realidade ele leva um conjunto, ele leva a parte cirúrgica e a parte protética. É que a gente não sabe que isso é muito profundo, né? Não é só a parte que a gente enxerga, né? Não, é um parafuso que, por técnicas e protocolos diversos, se coloca dentro do osso, formando uma fixação para prótese. Posteriormente, ou na hora, no caso da carga imediata, receber a prótese, que é a coroa, que é o que ele enxerga. E é bem interessante, às vezes os pacientes chegam no consultório, ou até às vezes na faculdade, com uma revista, olha, eu quero meus dentes assim, né? E vem com os artistas, etc. Mas o que ele enxerga? Ele enxerga a prótese, a coroa. Mas antes disso já houve um preparo, já houve, né, um protocolo que tu falaste no início. E um protocolo também cirúrgico, da fixação do implante. E o posterior é a prótese. A partir de que momento dessa linha do tempo da história da odonto, né, o implante começa a se tornar algo possível e feito em larga escala? Então, como eu falei, né, o Brånemark, né, esse médico lá em Gotemburgo, na Suécia, o que ele descobriu? Estudando lá, ele descobriu o titânio. E a partir disso, sendo médico, ele introduziu tanto na medicina, com a ortopedia, né, as próteses de quadril, que, né, somos extremamente beneficiados, mas também na odontologia. E por incrível que pareça, ele estabeleceu uma relação muito boa com o pessoal de Bauru, São Paulo, a USP. E hoje, isso em que ano, mais ou menos? Nos anos 50 em diante. E hoje nós temos o Brånemark Center, né, que ele vinha de 6 em 6 meses da Europa, ele passava, não me lembro se é os invernos ou os verões aqui. E, nossa, trabalhavam muito ali dentro. Lá dentro tem o centrinho, que é dos lábios fissurados, né? Que é bem famoso também pelas cirurgias bem invasivas que eles fazem de reconstituição. Mas, a partir dos anos 50, então, é um marco na odontologia para implantodontia. Aí, nos anos 80... vamos dizer assim, nós tínhamos os implantes, os sistemas, porque são vários sistemas. O que muda? Muda a rosca, muda o design, muda, um é cilíndrico, outro é cônico, um tem hexágono interno, outro externo. Esse é o nosso projeto, a mudança. Nós também falamos sobre cores, né? Que existe todo um trabalho sobre a cor do dente. Isso é a prótese. Isso não é a parte cirúrgica. Isso é a prótese. Mas que também é uma transformação e um cuidado, né? Que é uma transformação. Daí vem as cerâmicas, né? Vem uma série de coisas. Então, nos anos 90, nos anos 80, começou a se intensificar. Primeiro, o que era a preocupação? Será que vai osso integrar? Será que não vai rejeitar? Não existe rejeição hoje, né? A gente sabe que não. Existem contraindicações que tu não deve colocar naquele paciente, né? Ou até contraindicações temporárias. Se ele tem falta de vitamina D, ele vai tomar vitamina D. Se ele é fumante, será que ele não diminui o cigarro? Então, tudo se trabalha bastante no pré-operatório, antes de operar. Mas, a partir dos anos 80, a tecnologia dos biomateriais começou a realmente se desenvolver. Por quê? Porque é um filé também da odontologia, né? Até entra engenheiros, entra a bioengenharia, a biomecânica, e aí nós tivemos novas superfícies, novos tipos de implantes, novas conexões, novos componentes protéticos que se colocam em cima do implante para finalizar a coroa. E realmente, aí ninguém mais segurou a implantodontia. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes conheça as experiências da Érica, acadêmica de odontologia que faz parte do projeto. Eu resolvi participar desse projeto porque eu sempre gostei bastante da área de implantodontia e também da pesquisa.
E eu acho que as experiências e os conhecimentos adquiridos no projeto vão me ajudar bastante tanto no meu currículo quanto na minha formação profissional e agora como acadêmica. Os benefícios além do conhecimento que eu estou tendo na área de implantodontia, eu estou aprendendo bastante sobre redação científica, análise, coleta de dados. E eu estou tendo um contato maior com professores, alunos de pós-graduação, graduação, o que gera uma troca de conhecimentos e experiências que só tem a somar para a minha vida como acadêmica e como profissional. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O projeto de pesquisa de hoje é o projeto Guarda-Chuva, mudança do perfil da terapia de implantes nos últimos 10 anos do curso de odonto da Universidade de Passo Fundo. Continua aqui comigo no estúdio a professora doutora, coordenadora do projeto, Maria Salete Sandini Linden. Mas antes de voltarmos à nossa conversa, a gente te mostra alguns dados sobre odontologia no Brasil. Você sabia que o Brasil é o país com o maior número de dentistas no mundo? São mais de 240 mil, o que equivale a 15% dos dentistas do planeta. O mercado de higiene bucal cresce 7% ao ano e só fica atrás dos Estados Unidos e da China. Mas, apesar do alto número de profissionais no país, mais de 11% da população nunca visitou um dentista, entre eles 2,5 milhões de adolescentes. Além disso, mais de 8 milhões de brasileiros com mais de 30 anos já usam prótese e 3 a cada 4 idosos não possuem nenhum dente. Nossa, são dados impressionantes, né? Um mercado em expansão, né? Professora Maria Salete, nós falamos desse avanço do implante, né? Desse avanço tecnológico, mas a gente que é leigo e que não é da área, tem sempre a impressão de que fazer um implante é uma coisa caríssima, né? Mas já foi mais caro do que é hoje. Eu diria que sim. Por quê? Porque, em primeiro lugar, não era tão difundido como é hoje, né? A mídia, as próprias revistas, está aberto ao público, é transparente como é que é, né? O paciente já vem muitas vezes sabendo e questionando contigo. E, ao mesmo tempo, também, antigamente, para tu ser especialista, tu teria que ir a São Paulo, há anos atrás. Investi muito também, a minha especialização foi lá, né, há anos atrás. Por quê? Porque não tinha nem no Rio Grande do Sul, né? Hoje, já tem inúmeros cursos de especialização e se requer que seja especialista com mais de 1000 horas, porque são cirurgias, às vezes, bastante... São cirurgias, já foram mais invasivas, mas ainda são, né, de uma certa maneira, em casos mais avançados. Não como aquela que relatou a nossa entrevistada há 35 anos atrás, que até queimava a boca do paciente, né? Não dessa forma, claro. Invasivo, que eu digo assim, enxertos hospitalares, né? Se tirava osso do ilíaco, se colocava blocos no maxilar superior, principalmente superior. Não, muita coisa mudou em função da tecnologia. Por quê? Porque nossos implantes hoje têm superfície tratada, tem um design mais cônico, tem plataforma switch, que eles dizem. Então, assim, o avanço tecnológico favoreceu a difusão dos implantes e a diminuição do custo também, até porque a mão de obra está mais competitiva. Antigamente, se tu olhasse no CRO do Rio Grande do Sul, devia ter
50 implantodontistas. Hoje deve ter, não tenho nem ideia. Mas na muitos. nossa, muitos mais. Então, em função, o mercado é regulado pela oferta e procura, né? Sim. E a tecnologia que barateia tudo, né? barateia. Então, assim, ó, é difícil tu agora fazer uma cirurgia em hospital, tirar osso do ilíaco para depois pôr implantes. Tu tem outros recursos no consultório ou até na faculdade. Fiquei impressionada, eu fui arrancar um siso agora na vida adulta, né? 10 minutos. 10 minutos eu estava em casa. Eu fiquei impressionada, porque me lembro quando eu era pequena, o tempo que se levava para tirar um dente de leite. Imagina, né? Então, isso eu fiquei pensando, nossa, o que é tecnologia... mas assim, ó, não é só também a tecnologia, é a resolução das imagens, as radiografias computadorizadas, tridimensionais. Quer dizer, hoje, o dentista... A especialidade do profissional, né? A tranquilidade dele trabalhar também, com tudo o domínio da técnica. A aluna ali falou, né, que hoje está mais fácil de trabalhar, realmente, né? Então, em função disso, eu acredito que todo esse somatório fez os valores também ficarem mais acessíveis à população. E hoje é variado, assim, né? Se ele procura uma instituição, é mais barato do que se ele procurar um consultório. E também, se ele precisa de enxerto, vai depender da técnica, do que ele vai precisar. Mas está bem mais acessível. Está mais acessível. Bem mais. Considerando todo esse cenário que nós descrevemos agora, quais são os dados mais relevantes que o projeto já conseguiu levantar? O que nós conseguimos levantar? Se não me engano, a Érica já examinou 70 fichas, né? Ela vai, pega as fichas e a gente tem os pacientes do nosso município, né? Da faculdade também, porque a gente já faz implante ali há mais de 10 anos, né? E também implantodontistas, no projeto está escrito que a gente procurou selecionar implantodontistas com uma vivência de 10 anos, que praticam a especialidade há 10 anos, né? Então, o que se observou nisso que ela já levantou de dados? Que mudou o design, né? Nós, antigamente, o Brånemark, quando ele descobriu o titânio e os benefícios do titânio, e começou a ver a engenharia, a incrementar a engenharia para a produção dos parafusos, que a gente chama, né? Eles eram cilíndricos. Hoje a gente já tem mais cônicos, porque a raiz do dente é cônica, né? Então reproduz a forma do próprio dente. Então mudou o design, mas ainda se faz cilíndricos também, como ele preconizou o protocolo Brånemark. Né? Em caso de pacientes que usam próteses totais inferiores, em que eles são esplintados, unidos todos, se faz bastante o hexágono externo, que a gente chama. Daí evoluiu para o hexágono interno, e hoje é Cone-Morse. Né? O Cone-Morse chegou... Que é os que têm a forma do cone. O cônico, mas ele é cônico, mas é a conexão entre o parafuso e a prótese, o dente. Porque é uma conexão que encaixa mais fácil e também preserva mais os tecidos perimplantares das bactérias. Existe uma protege o paciente, inclusive. Protege o paciente, o campo ali, né? Então mudou a plataforma do implante de hexágono externo para Cone-Morse, mudou o tipo do implante de cilíndrico para cônico, mudou a superfície. Isso sim, foi um avanço extremamente, como é que eu vou dizer assim, gratificante para a odontologia. Por quê? Porque tu imagina, tu perde um incisivo central, né? Um dente importante. Importante, né? Há anos atrás, o que nós fazíamos? Extraía, daí esperava 2, 3 meses, daí colocava o implante, mais 6 meses, para daí colocar a prótese. E o paciente, nesse meio tempo, ia ficando com provisório, né? Mas psicologicamente é meio complicado. Para ele aceitar e para a gente conseguir introduzir essa modalidade terapêutica para ele. Sim. Né? O que aconteceu? Com o tratamento de superfície,
Porque o que eram nossos implantes no início? Eram lisos, não tinham tratamento de superfície. E agora nós temos as superfícies nanotexturizadas, oxidação anódica, uma série de coisas assim bem avançadas. Que o objetivo maior é a osseointegração rápida. Fazer com que o parafuso e o dente se colhem muito rapidamente. Que o implante osseointegre, em vez de 6 meses, 2 meses. E já tem sistemas que preconizam isso e estão tocando a produção dos implantes deles em cima disso, né? Então, o que acontece? A superfície tratada, realmente, ela introduziu a carga imediata. O que é a carga imediata? Eu extraio o dente, tem 2 situações, o paciente pode chegar sem os dentes já cicatrizado, né, que nós chamamos de edêntulo, ou então ele chega com um elemento dentário, mas que tem que extrair por um problema, extrai o dente, põe o parafuso, põe o implante e na mesma hora põe um provisório sobre o implante, que nós chamamos de carga imediata. Que quando o Brannemar começou, não podia, né? Claro, ele estava iniciando esse percurso. Um avanço. Ele esperava 4 meses para a mandíbula e 6 meses para os superiores. Então, o tratamento de superfície realmente, assim, ó, deu um salto gigantesco na implantodontia. Além disso, os enxertos mudou bastante, como eu falei. Nós fazíamos no início muitos enxertos hospitalares, chamávamos os ortopedistas, hoje já se usa enxerto bovino, uma série de coisas que se prova que é menos invasivo, menos dolorido, o paciente não vai mancar, mais seguro e mais rápido, faz no consultório. Então isso aí também mudou para melhor. E principalmente as imagens, os raios-x, né? Nós passamos das radiografias, ainda se faz, as panorâmicas, as periapicais, mas com a imagem tridimensional, ou seja, a computadorizada, a tomografia computadorizada, eu consigo planejar hoje que tipo de implante eu vou colocar amanhã. Tipo que eu digo assim, diâmetro. Olha, ele tem tanto de osso em largura, em espessura, em tamanho e comprimento. E aí eu não preciso ter um estoque de implante lá no meu consultório. Eu vou ligar para... O que barateia também o custo. O que barateia o custo. Então, tudo isso somando acrescentou para tornar mais acessível à população. Professora, muito obrigada. Teríamos outras perguntas, é um assunto muito interessante, porque é uma coisa que impacta diretamente na nossa vida, mas nós voltamos numa outra oportunidade para continuar conversando. Certo, obrigada. Bom, e o programa Universidade Aberta de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Você pode assistir às nossas reportagens em nosso site, nextjor.com.br, e nossos programas na íntegra disponíveis no canal do YouTube. Até lá, eu espero você.